Olá! Hoje nós vamos falar a respeito das diretrizes técnicas do método Águia. Vou falar sobre 5 pontos e ao final nós vamos mostrar como eles se correlacionam com os planejamentos. Sessão a sessão, eles estão lá presentes para mostrar uma coerência, uma organização do seu planejamento a ser seguido. Então, o primeiro é o conteúdo. O que é conteúdo? Conteúdo é aquilo que vai ser desenvolvido, qual a capacidade que vai ser desenvolvida. Muita gente confunde isso com o exercício, a estratégia em si. E não, o conteúdo está relacionado com essa aptidão, com aquilo que vai ser trabalhado. Ou está relacionado com o que vai ser trabalhado. Então, na parte neuromotora, nós temos alguns conteúdos. O primeiro é o raciocínio e a memória. A gente tem uma sigla RM. Raciocínio e memória são tarefas que exigem esse conteúdo, essa habilidade em primeira mão. Tenho que pensar, analisar a informação, armazenar a informação e devolver uma resposta de acordo com todo esse mecanismo cognitivo. Então, estimula muito a memória operacional, estimula muito essa relação entre informações, cruzar informações, escolha de respostas e por isso tem essa ênfase de raciocínio e memória. São atividades mais complexas do ponto de vista cognitivo. Depois a gente tem segundo subitem da parte neuromotora, que é tempo de reação. O que é tempo de reação? É o tempo que o sistema nervoso leva entre captar uma informação do ambiente e processar uma resposta motora voluntária. Então, esse estímulo do ambiente pode vir a partir do sistema visual, auditivo ou do sistema tátil, sinestésico. Quando, por exemplo, eu estou tendo que atravessar a rua na faixa de pedestre. Entre eu perceber que o farol ficou verde para eu atravessar, codificar essa informação, né, de que verde quer dizer siga e levar o impulso elétrico que vai fazer com que a minha primeira musculatura contraia para eu dar o passo para atravessar, isso é chamado tempo de reação. Com o envelhecimento, esse tempo de reação aumenta, a gente vai ficando mais lento para responder aos estímulos do ambiente. Esse é um dos motivos pelos quais muita gente para de dirigir, escada rolante fica mais difícil, responder a um estímulo auditivo vai ficar mais lento também, fica mais complicado, e é uma qualidade que, diminuindo na nossa vida, aumentam muitos problemas, as dificuldades e as limitações que vamos enfrentar no dia a dia. Por isso precisa ser estimulado essa capacidade. Estudos mostram que essa é uma capacidade que responde muito bem ao treinamento específico, melhora mesmo dentro de uma faixa etária onde já começou a ocorrer algumas perdas. Então precisamos trabalhar isso com bastante ênfase. O próximo seria a agilidade. Então o que é agilidade? A capacidade de me deslocar num espaço com mudança de direção no menor tempo possível e até, se possível, com mudança de centro de gravidade. Isso acontece em, por exemplo, atividades de pega-pega, mas uma atividade de pega-pega com um grupo de idosos de uma forma coletiva, né, ficaria com um alto risco da pessoa sofrer uma intercorrência e acabar comprometendo a sua integridade física. Por esse motivo, a gente não executa nenhum tipo de pega-pega, depois tem ali na lista dos exercícios proibidos, esse é um deles, embora trabalhe muito bem a agilidade. É uma atividade fidedigna para trabalhar a agilidade. Então a gente tem que buscar outras estratégias para desenvolver o conteúdo da agilidade que sejam seguras e que respeitem essa balança entre segurança e eficácia que tem que estar sempre presente. Não adianta algo ser eficaz e não ser seguro e vice-versa, né? O próximo conteúdo seria o equilíbrio, tão importante o equilíbrio estático, dinâmico, o controle postural relacionado ao equilíbrio, para que as pessoas possam diminuir a chance de uma ocorrência de quedas tão presente entre os idosos. Então, essa capacidade precisa ser trabalhada com ênfase. Inclusive, a gente utiliza esse conteúdo nas próprias tarefas de força, nos exercícios de força, onde muitas vezes a gente permanece numa estabilização unipodal, estimulando aí o controle postural, o equilíbrio, que também precisa estar presente no nosso planejamento. O outro conteúdo é a habilidade de manipulação. Então eu gosto muito daquela tabela, das habilidades de locomoção, estabilização e de manipulação que Galavo propôs. Eu acho o trabalho dele fantástico, mas é mais voltado para as crianças, no desenvolvimento motor. E nesses estágios, a velhice está ali como se a pessoa fosse aproveitar essa fase da vida com todo aquele repertório motor que ela construiu ao longo da sua infância, da sua adolescência, nos seus períodos críticos. Mas a gente sabe que chegar na velhice, muitas vezes a pessoa não tem esse repertório motor desenvolvido. O que fazer então? Trazer educação física para essas pessoas.
promover um desenvolvimento dessas habilidades de manipulação de forma segura. A gente utiliza alguns materiais básicos, que é a bola, o bastão, o bastão de madeira, né, e o bambolê, para desenvolver habilidades como lançar, receber, rebater e uma série de outras que a gente também tem ali descritas nos planejamentos. Depois vem a questão da coordenação, que envolve muito essa capacidade de criar novas sinapses e também está relacionado com a lateralidade, que é uma outra consciência que muita gente idosa não tem, porque não desenvolveu isso no período crítico, que é na infância, na primeira infância. E nesse momento, tendo perdido a oportunidade de desenvolver corretamente essa lateralidade, a gente fica com limitações lá na frente. A fase adulta vai ser sempre aquela que você vai precisar de uma dica, de um relógio, de uma aliança, para te lembrar o que é de esquerda e o que é direita. Então, a gente também trabalha isso, e muitos dos erros que acontecem na parte neuromotora ocorrem por causa dessa dificuldade. As pessoas que seguem o espelho do professor e não pensam na sua própria lateralidade. Então esse também é um conteúdo que é digno de nota e está presente como LA, lateralidade, nos nossos planos. Depois nós temos um segundo ponto das diretrizes técnicas, que são as estratégias. Então se o como é o que fazer, a estratégia é como fazer. Trata-se do exercício em si, da tarefa. Só que ela tem algumas subclassificações. Antes de chegar no exercício em si, a estratégia, ela mostra se a gente vai adotar uma estrutura mais cognitiva, então a gente chama de atividades cognitivas, se segue uma estrutura mais coordenativa, então a primeira coisa que vai ser mais estimulada naquela complexidade é a coordenação. Se são circuitos, estafetas, enfim, dessa maneira a gente consegue discriminar ali se é uma atividade rítmica, se é um exercício resistido, se tem a contração consciente, se tem a resistência do oponente, todas as nossas variáveis, todas as nossas estratégias discriminadas ali antes de você ter a oportunidade de ler qual é o exercício em si. Depois vem o material. Logo abaixo das estratégias, a gente tem um campo onde está discriminado qual o material a ser utilizado. Então, desde sem material até bola, bastão de madeira e bola, um para cada dupla, um para cada um, enfim, toda a lógica do material discriminada no seu planejamento para facilitar a organização da aula antes que ela aconteça. Você chegar para a aula já sabendo quais são os materiais que vão ser utilizados em cada momento da aula. Sendo que precisa haver uma coerência no seu planejamento. Por exemplo, você tem que olhar que um material ele vai ser único durante toda uma aula, ou dois que sejam usados ao mesmo tempo durante toda uma atividade ou de toda uma aula. Não pode acontecer, por exemplo, a troca de materiais, porque imagina o tempo que você leva para ter todos aqueles alunos indo até um local, retirar o seu material, organizar a tarefa, realizar a tarefa e depois na sequência devolver o material, pegar um outro material, voltar a organizar, repetir uma segunda tarefa. Essa dinâmica, essa logística não funciona. Vai fazer você perder muito tempo precioso, muitos minutos de prática, de estímulo que são necessários ali naquele grupo. Então a gente tem a coerência de usar apenas um tipo de material ou dois que estão trabalhados ao mesmo tempo. Deixa ser só um tempo para pegar, é só um tempo para devolver. E aí no resto da aula a gente não usa mais, ou usa durante um período, depois deixa, mas não posso pegar, devolver, essa logística não funciona. Depois nós temos um quarto item das diretrizes técnicas, que é a formação. A formação é fundamental porque ajuda na organização, diminui esse tempo também para organizar o espaço, o ambiente da sua aula. Cada tarefa, cada exercício, cada estratégia ocorre numa determinada organização. Ou os alunos estão todos de frente para você, ou os alunos estão dispostos em colunas, em fileiras, em círculos, né? E cada desenho desse no ambiente demanda tempo para organizar. A gente sabe que uma das qualidades do sistema, né, uma das funções cognitivas do sistema nervoso que vão sendo diminuídas à medida que a gente envelhece é a orientação topográfica, orientação espacial. Você começa a ter dificuldade de saber o que é uma fileira, o que é uma coluna, onde que eu estou, me localizar no ambiente. Até coisas simples como fique de frente para mim, a gente vê pessoas com dificuldade de fazer. Então, a formação nada mais é do que padronizar, tornar mais fácil, para que exista uma dinâmica rápida e a gente perca menos tempo ao longo do ano de trabalho com esse tipo de tarefa. Então,
Então a gente decora, memoriza num determinado período, num determinado momento do nosso planejamento e depois a gente só usa, porque a ideia não é ficar fazendo isso de uma forma demorada. E o último item, o quinto item das diretrizes técnicas é o exercício em si. E esse é o grande segredo, porque o exercício, depois que ele foi pensado no seu conteúdo, depois que ele foi pensado na sua estratégia, que material vai ser utilizado, qual a formação que vai ser necessária, qual a tarefa em si, qual o exercício, como eu faço, qual a periodização que ele vai ter. Então chega lá no finalzinho dessa linha de raciocínio, mostrando exatamente o que fazer, né? Qual é o foco, qual é o ponto, como é que eu vou explicar isso. Também está tudo no plano de aula, como explicar, o que fazer, como demonstrar, como ensaiar, como permitir o erro, tudo isso de uma forma muito descrita, muito discriminada para você. Essa é a grande sacada, na minha visão. Esse planejamento ele funciona muito bem porque, em geral, a gente tem a tendência de fazer o processo contrário. A gente pensa no exercício, né? Não pensa se esse exercício está coerente com o conteúdo, não pensa se ele está coerente com a organização e se ele está coerente com o objetivo, né? Tudo parte do objetivo, afinal de contas. A gente escolhe o exercício porque aquele é o que a gente sabe, aquele é o que a gente gosta, aquele é o que todo mundo gosta, aquele que eu ainda não dei. Então fica uma organização solta e não segue uma periodização, um nível de complexidade que varia do mais simples ao mais complexo, não respeita esses estágios, não tem uma filosofia por trás. Então dessa maneira a gente consegue direcionar muito melhor, facilitar, perder menos tempo, até com conversas, porque diante de tanta organização é muito natural que os alunos respeitem o trabalho que está sendo feito e foquem naquilo que está sendo feito, porque eles mesmos têm a consciência depois de que se eles se dispersarem por um pouquinho de tempo, vai fazer falta aquela informação que eles perderam para toda a lógica que vem a seguir. Então eu espero que vocês tenham gostado das diretrizes técnicas, todas elas aí também com acesso ao material escrito em PDF, para reforçar ainda mais essa aprendizagem e que você possa usar essas ferramentas no seu trabalho, abrilhantando cada vez mais o que você faz no seu dia a dia de melhor, que é levar vida para as pessoas, né? Essa missão linda que o educador tem. Obrigada e até a próxima!